Eu vou desligar a câmera, tá, professor? Ah, fica tranquilo. Tá. Então vamos lá para a nossa segunda aula aí, substitutiva do sábado. Essa seria sábado à tarde. Então, na aula passada, para a gente lembrar o principal conceito que nós vimos, né? Nós falamos que quando a gente está trabalhando na área de controle fitossanitário, controle de pragas, então, primeira coisa, a gente tem que saber quais são as principais pragas. Descobriu quais são as principais pragas? Como se descobre? Quem convive, quem procura. Fazendo inspeção. Já é de conhecimento público, vamos falar assim, né? Quais são as principais pragas para cada cultura. A gente pode encontrar isso em apostilas, na internet, em livros. Professor, eu acabei de fazer um PDF aqui, dentro da... Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Só um minutinho que eu já te falo. Então, quando você acha aí, a gente encontra material para todas as culturas, né? Lá na disciplina de agricultura e precisão, eu citei alguns sites lá, né? Mas são aqueles lá, sites que tem Achei, prazo, professor. apostila Direto da Fundecitrus. da Fundecitrus, quem trabalha com citros, então tem da Fundecitrus, quem trabalha com cana lá no site da Única, da Coplacana, da UDOC, enfim. A gente encontra aí aos montes aí livros e demais material aí sobre pragas em cada cultura, né? Então, pronto, a gente definiu quais são as principais pragas, nós temos que saber em que nível que ela está, né? Por quê? Nós temos que ficar no nível de equilíbrio. Se atingir o nível de controle, é hora de fazer o controle para não deixar chegar no nível de dano. Então, a metodologia de fazer essa amostragem cada praga tem a sua maneira, né? Cada cultura tem a sua maneira, cada praga tem a sua maneira de fazer o levantamento de praga. Boa noite, Rogério. Olá, professor. Boa turma. O levantamento de pragas. E aí, cada praga tem o seu nível de dano. Aí, se chegou no nível de controle, né? Antes de chegar no nível de dano, nós já temos que intervir que é a hora que chega no nível de controle. Então, como controlar? Aí tem as metodologias de controle, que nós vimos, são 10 ou 11, se eu não me engano, e físico, biológico, genético, mecânico, autocida, enfim. E os defensivos químicos, defensivos agrícolas. Químicos, biológicos ou sintéticos, mas são os defensivos, né? Esses são, na sua maioria, os mais utilizados, né? Defensivos químicos são os mais utilizados. E é disso que nós vamos estar falando hoje, tá? De defensivos agrícolas. Qual que está certo aqui, ó? Veneno, pesticida, produtos fitossanitários, agroquímico, defensivo agrícola, agrotóxico, é tudo a mesma coisa. Defensivo agrícola, certo? Não existe mais veneno, pesticida. Se chegar em algum produtor, alguma empresa, você falar veneno, outra coisa, eles vão achar ruim. Exatamente. É isso aí, Vitor. Quer ver professor? Quer ver um chefe de seção, de setor, se você ficar bravo, você falar veneno, nossa, perto deles. Que bom que eu já posso até economizar o que eu ia dizer, né? Porque nós que somos os responsáveis, nós que trabalhamos com isso, nós não podemos chamar de veneno, né? Porque nós sabemos que não é veneno. É veneno se alguém beber, é veneno se alguém fizer uso indevido. Mas fazendo o uso recomendado, não é veneno, né? Pesticida, o pessoal mais antigo chamava de pesticida. Agroquímico ainda vai. O problema de chamar de agroquímico é que de vez em quando não é químico, né? De vez em quando é biológico. Agrotóxico é um termo válido. Na legislação, na literatura, na mídia, eles chamam de agrotóxicos, né? De certa forma,
Tá certo, porque a maioria deles são tóxicos, nós vamos ver isso aí. Então, agrotóxico até que tem um porquê de estar certo. Agora, nós temos que dar preferência a falar em produtos fitossanitários ou defensivos agrícolas, ô Vitor? Lembrando que ele só se torna tóxico inalando. Então, nós vamos falar isso aí, nós vamos chegar lá. Então, nós temos que dar preferência, nós temos que nos atentar. Isso aqui, sim, eu tento forçar para que, se alguém não chama de defensivo agrícola, force esse vocabulário a chamar dessa maneira, tá? A chamar de defensivo agrícola. Porque nós somos os usuários disso e nós temos que saber defender essa nossa bandeira. E é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente tem que estar baseado em ciência, a gente tem que estar baseado no conhecimento. Quando a gente não conhece algo, que é o que eu digo, os leigos que não são da área, não conhecem, assim como nós não somos de outras áreas, a não ser agrícola, nós temos que nos conter a fazer comentários, nos conter a dar opiniões que a gente não domina, né? Se alguém quiser falar comigo de uma religião que eu não conheço, eu não vou debater, eu não conheço. Eu sei falar da minha. Se alguém quiser falar de medicina, eu vou falar um tiquito assim de alguma doença, talvez que eu já tive tomando remédio. Eu não vou debater de medicina com ninguém. Por quê? Porque não é minha área. Então, quando alguém vem debater com vocês que não for da área, vocês têm que dar um parecer técnico, científico, embasado no que está falando. Eu copiei esse livro aqui, ó, essa capa do livro, eu li ele há pouco tempo. Agradeço aos agrotóxicos por estar vindo. Tem uma frase lá muito legal. Onde houve investimento em tecnologias agrícolas, houve crescimento e desenvolvimento. Onde não houve, foi guerra por comida. Tá? Então, esse Nicolas Vital, ele é um repórter da Isto É. Ele não é agrícola, não é agrônomo, ele não é nada, ele é jornalista, mas fez um extenso trabalho de pesquisa em cima de agrotóxicos. E aí ele resumiu tudo que ele fez essa pesquisa com essa frase que é a capa do livro, que é o título do livro, Agradeço aos agrotóxicos por estar aqui. Então, ele mostra números, por exemplo, que, na verdade, nós temos pequena... Eu não sou contra o orgânico, de maneira alguma. Mas a gente tem que entender que o mundo não vai ser orgânico. Se todo mundo, todos os produtores resolver ser orgânico, simplesmente não tem alimento. Simplesmente os países vão morrer de fome. Né? Porque o orgânico a gente sabe que não pode usar um defensivo, que não pode usar um adubo, tem que viver com esterco, tem que viver com a praga. E o que isso acontece? A produtividade de lavouras orgânicas é 50% menor, em média. 30% a 50% menor, em média. Então, você já vai ter metade do alimento. Outra coisa, como você vai nutrir com adubo orgânico, se não há como você produzir, você tem que produzir o mesmo tanto de adubo orgânico do que da sua plantação. Então, você vai ter metade da lavoura para adubo orgânico, para produzir compostagem, metade para produzir. Você vai ter esterco para todo mundo, você vai ter que criar gado confinado, porque você não vai sair coletando esterco no pasto, você tem que criar um gado confinado, e esse gado confinado você comer ração. Aí essa ração vem de soja ou milho, que é transgênico, eles também não querem transgênico. Então, o mundo não vai ser orgânico nunca. É bonito, mas é uma filosofia de vida orgânica. É diferente, que nem esses dias eu vi uma reportagem que no Globo Repórter passou na sexta-feira, aí mostrou lá um sítio que o cara pega água lá da cachoeira e molha as plantinhas dele, aí uma plantinha filtra a água que vem lá do esgoto da casinha dele, a plantinha filtra a água, ele irriga as plantinhas com aquilo. Gente, isso aí não é agricultura, isso é uma filosofia de vida. Nós estamos falando em grandes propriedades, nós estamos falando em produção em larga escala, nós estamos falando em máquinas, nós estamos falando em
grandes propriedades. Nós não estamos falando de sítios orgânicos, tá? Então, eu já devo ter falado isso com vocês, mas a ideia de orgânico, quando surgiu, não foi nem por conta de agrotóxico, foi por conta de anticapitalistas que não queriam que governo, que outros países invadissem o Brasil com seus produtos. As grandes multinacionais, Bayer, Monsanto, Basto, essas grandes aí, que não invasingenta, que não invadissem o Brasil com capital externo. Então, o pessoal socialista, comunista, queria que nós nos mantêssemos, então eles diziam, diga não a essas multinacionais, e aí, como não tinha opção, se for dizer não à multinacional, você tem que criar, produzir sem adubo, sem defensivo, tá? Então, isso era uma filosofia socialista, não era nem alimentar, por quê? Não há na ciência uma prova de que o alimento orgânico é mais nutritivo e tem sabor diferente. É o mesmo. Se você fizer análise química de um tomate orgânico e de um tomate convencional, é mesmo. Estou falando do interior, tá? A fisiologia é a mesma. A fisiologia, você vai falar uma cana orgânica de uma cana convencional, ora, o açúcar, a sacarose, é produzido dentro da cana depois da fotossíntese. Não importa o que está fora, a fotossíntese vai acontecer do mesmo jeito, e o açúcar vai ser transformado em sacarose do mesmo jeito, então não interfere. Então, é uma filosofia, é diferente. Então, outras questões. O alimento orgânico custa, em média, 300% mais caro. Se a gente for lá, acha uma alface por R$3, convencional, uma alface orgânica custa 10, custa 11, custa 9. 300% mais caro e produz 50% menos, por isso. As certificações, certificados de produto orgânico, muitos são balelas, tá? Muitos, não estou dizendo todos, existem sim empresas que certificam e tal, mas muitas são balelas. Muitos produtores que dizem ser orgânicos não são. Outro dado que, comprovado cientificamente, não há nenhuma morte causada pelo consumo de produtos agrícolas que foram utilizados defensivos. Nenhuma morte oficialmente registrada pelo uso, pelo consumo de produtos com defensivos. Nenhum câncer foi provado que foi causado por consumo de defensivos. Mas fala, mas de onde vêm essas coisas que falam? Vem do cara que aplica, esse ninguém fala. Para esse é perigoso. Tá? Muitas mortes de que se tem de defensivo, primeiro, suicídio entra como morte como defensivo, sabia? Porque quando um cara se suicida, ingerindo um defensivo, um agrotóxico, o laudo médico não sai suicídio, vai lá ingestão de defensivo, ingestão de agrotóxico, ingestão de um produto químico agrotóxico. Tá? Então, as mortes foram por isso. As mortes foram, igual quem lembra lá tem a dupla lá do Leandro e Leonardo, né? O que está vivo é o Leonardo, o Leandro, disseram que ele pegou câncer, por quê? Porque ele aplicou veneno defensivo, aí eu falo veneno, aplicou defensivo no tomate por mais de 10 anos, sem nenhum EPI. Esse cara, sim, corre risco. O cara que trabalha no herbicida, o cara que trabalha com defensivo, ele ganha insalubridade, né? Ele aposenta mais cedo, porque é um trabalho insalubre. Só que esse ninguém fala, né? Isso aí a gente não vê o Marcos Palmeira, Gisele Bündchen aparecendo na televisão, defendendo esses caras que trabalham lá no campo. Né? Isso aí quem defende é a própria empresa e a própria pessoa fazendo a utilização adequada. Tá? Agora, do lado orgânico, comprovadamente, só na Alemanha, isso aqui são dados que eu tenho, 35 mortes são confirmadas por ingestão de produtos orgânicos contaminados com bactérias. Tá? 3.500 intoxicações alimentares só na Alemanha.
que é um grande país que consome orgânico. 3.500 intoxicações alimentares por consumo de produto orgânico contaminado com bactéria. 35 mortes por consumo de alimento orgânico contaminado com bactéria. Não há uma morte comprovada pelo consumo de materiais de alimentos que foram utilizados. Então, a gente tem que pensar assim, que quando... então, a gente tem que defender, por exemplo, a gente vê cada coisa, por exemplo, falando de transgênico, a gente vê cada loucura. Gente, o transgênico está aqui faz 20 anos que existe transgênico. Não há uma morte no mundo associada ao consumo de transgênico. E ainda tem gente que fala que transgênico mata, ainda tem gente falando que transgênico causa aberração, que transgênico faz mal para a saúde. Gente, faz 20 anos que existe, ninguém nunca provou que uma morte foi. Então, a gente não pode ouvir, porque muita gente fica com esses papinhos de internet, papinho de ideologia, papinho de para boi dormir aí, de que desses produtos aí que as pessoas nem sabem o que estão falando, sabe? Então, a gente tem que defender, entender, e quando a pessoa não tem conhecimento para falar, a gente tem que questionar sim, a gente tem que não deixar propagar, e muito menos de nós, né? Se você não quer criar um debate, que nem, por exemplo, vou falar de mim, eu tenho um pouquinho, porque eu vou atrás, eu tenho um pouquinho eu sei discutir um pouquinho disso. O máximo que se for uma pessoa completamente leiga, eu não vou perder tempo discutindo com ela. Não vou de jeito nenhum. Se for alguém da área, aí sim vai dar um debate, porque eu tenho os argumentos e alguém da área vai ter os argumentos dela. Tá? Agora, se for uma pessoa que não tem um mínimo de conhecimento, nem vou perder tempo em discutir com uma pessoa dessa. Mas o que eu vou fazer, com certeza, é não propagar mentira. Né? Não propagar mentira. Quando eu estou propagando uma mentira, uma coisa que eu não sei, aí eu estou dando um tiro no pé. Ainda mais nós que somos agricultores, que trabalham na agricultura, nós não podemos ser contra nós mesmos. E eu não digo assim, não pode ser contra só por não ser contra. Não, porque nós temos provas que não prejudicamos, né? Então, esse papinho aí que nas escolas ensina até hoje, que eu vou até falar com a professora da minha filha, e vou escrever na cartilha, que ela dá aula dela lá, escrever para a editora da cartilha, está escrito lá que a agricultura causa grande devastação, a agricultura causa desmatamento, a agricultura utiliza agrotóxicos que contaminam o ambiente e o lençol freático. E não fala uma coisa que a agricultura alimenta o mundo. Não fala uma coisa que se o mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes, é graças à agricultura. Isso a gente não ouve falar. Então, nós temos sim que lutar com unhas e dentes com o nosso setor. Quando a gente utiliza uma soja transgênica, a gente está economizando defensivo. Eles não estão tão preocupados em não aplicar defensivo. Quando a gente usa uma soja transgênica, usa uma cana transgênica, a gente não está usando inseticida, a gente não está usando herbicida. Ora, como eles mesmos se contradizem, são contra uma coisa que fazem eles usar menos. Esse pessoal do Greenpeace, eu vi esse dado hoje, 192 países processaram o Greenpeace por informações mentirosas sobre agricultura, tá? Que ficam aí divulgando desmatamento indevido, porque nem todo desmatamento é legal, nem toda a Amazônia é legal, tem áreas que podem, sim, ser desmatadas com compensação florestal, com autorização, com motivos de expansão, pode sim, tem áreas que podem ser, não é 100% do Brasil que é reserva legal. Não, nós já temos 60% de reserva legal, mas quem disse que nós temos que ter 60% de reserva legal? Nós somos o único país que desmatamos no mundo, lógico, porque só nós temos o que desmatar. Né? Então, nós somos quem mais desmatamos, porque só nós temos que desmatar. Quem não tem mata, não tem como desmatar. Né? Então, eu faço isso aqui porque eu me preocupo, sim, a aula que vem
nós vamos falar bastante de segurança no uso de defensivos. Eu me preocupo, sim, com defensivo. Sim, bastante, mas com o cara que aplica. Eu me preocupo lá com o trabalhador que está preparando a calda, lá com o cara do almoxarifado que está carregando os produtos, lá com o cara do caminhão que está transportando, e principalmente com o operador do trator, principalmente com o cara que está com a costal nas costas fazendo a aplicação de defensivo. Com esses eu me preocupo muito, o defensivo, porque ele é tóxico, sim, ele é perigoso, sim, mas com o alimento, né, tem um dado que uma batata, o mais que ela pode ter de um defensivo, se você aplicar todo dia, uma batata, o máximo que ela pode ter por quilo é 0,1 miligrama, não é grama, 0,1 miligrama, grama é por mil, 0,1 miligramas de defensivo por quilo de batata. O índice diário aceitável, ou seja, comprovadamente não afeta a saúde, é 0,8 miligramas por quilo da pessoa. Então, olha, se o máximo que um produto consegue ter é 0,1, e o máximo que você pode diariamente, chama IDA, índice diário aceitável de defensivo, é 0,8 miligramas. Então, pega uma grama, divide por 1000, ainda é 0,8 você pode consumir todo dia. Se o máximo tem 0,1, ou seja, por exemplo, a batata, você tem que comer 80 quilos de batata todo dia, e você ainda está no índice diário aceitável. Se você comer 80 quilos de batata por dia. Então, são números que a gente tem pela ciência, comprovadamente, o que acontece ou não. Tá? Então, nós vamos falar de defensivo essa aula. Na aula que vem, nós vamos falar bastante sobre segurança de defensivos, porque nós temos que tomar cuidado, sim, mas com outros trabalhadores. Então, vamos lá. Agora, eu dou eu inspiro para me falar algumas coisas que a gente vê muitos absurdos por aí, a gente tem que combater. E esse acro aí é leprose, professor? Hã? Esse acro aí é da leprose? É um desenho, não sei. É bem familiar com a leprose, até as perninhas. Então vamos lá. Qual tipo de defensivo que controla inseto? Inseticida. Inseticida. Qual o defensivo controla ácaro? Acaricida. Acaricida. Qual o defensivo controla fungo? Fungicida. Nematóide. Peraí. Eu tenho que, nematóide. Quase saindo. Nematóide. Ai, eu enrolo ali. Dá um tapa nas costas que sai. Nematóide. Não, nematóide é praga. Não, peraí. Tudo que termina com sida quer dizer que é o que mata, né? Homicida, mata humano, sida, inseto. Para matar parasitas da planta. Nematóide, nematicida. 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 E qual que mata planta daninha? Herbicida. Herbicida. Então é isso, tá? Então os tipos de defensivos agrícolas são esses. Então eles classificação quanto à finalidade. Então, esse é o tipo de praga e esse é o tipo de defensivo controle, tá? Aí tem outra classificação quanto à formulação. É aquelas letrinhas que aparecem na frente do nome do produto. Quando tem a letra P, quer dizer que é pó seco. Ele é uma formulação, é um pó sólido, e você aplica diretamente na forma de pó. Então, polvilhamento. Quando a gente fala polvilhamento, é quando você aplica na forma de pó. Então, é a letra P na frente do nome. Quando tem as letras PM, quer dizer que é pó molhado. É uma formulação sólida, mas se mistura com água e forma uma suspensão. O que é suspensão? Aquela que não se mistura, né? Água e óleo. O óleo forma a camada, a água embaixo. Então, o óleo está em suspensão. Então, tem produtos que não são aplicados na forma de pó, então ele é pó molhável, ele se aplica com água, mas ele não se mistura, forma uma suspensão. Então, o que eu tenho que fazer com esses produtos? Tem que
mantém em agitação. Tem que ter um misturador dentro do reservatório. Já o pó solúvel, ele é solúvel, ele é bem sólido e se homogeneiza com a água, ele forma uma mistura, né, com a água, ou seja, ele não forma suspensão, ele se mistura, o pó solúvel. As letrinhas PS. O granulado, quando vem o G na frente, que é? Ele vem em forma de grânulo e você aplica em forma de grânulo sólido. Grânulo dispersível, ele vem em forma de grânulo, mas você faz dispersão em água e aplica na forma líquida, tá? Então, granulado você aplica em forma de granulado, em forma de grânulos. Grânulos dispersíveis são grânulos que você aplica dissolvido em água, que é DG ou WG. Olha aqui, ó, reagente WG. Agora você sabe, quando está aqui WG, quer dizer grânulos dispersíveis, né? É a sigla em inglês. Professor, Vitor. Você falou desse granulado aí, me surgiu uma dúvida. Deixa eu pegar um granulado aqui de um produto. O Flint, ele vem em forma de granulado, certo? Se você pegar ele e jogar em contato com a água, todos os granulados se dissolvem ou não? Ele vai se aplicar, ou ele só dissolve lá dentro do atomizador? A dúvida tua qual é? Se ele se dispersa com água? Se tipo assim, como assim, ó, aqui o senhor falou do granulado, certo? Então, você precisa ver se o produto ele é granulado ou ele é grânulo dispersivo. Você precisa ver se ele tem um G na frente ou se ele tem um WG ou DG. Então, é isso que tem que ver. O que ele está na frente, sempre tem lá, o reagente 800 WG. O que quer dizer? Que ele vem grânulo para fazer mistura com água. Ah, tá. Agora entendi. Todo o DG. Ah, tá. Entendi. Sempre tem na frente. Concentrado emulsionado, que vem ele. O que é? Ele vem concentrado, você dilui em água e forma um aspecto leitoso. Por quê? Porque ele é concentrado. Concentrado, você mistura de forma emulsão, aquele aspecto leitoso. Solução concentrada, você dilui em água e aplica em ultra baixo volume, ou seja, aquele produto concentrado que você aplica uma gota na planta, por exemplo, aquelas postalzinhas elétricas, né? Então tem lá glifosato super concentrado. Então se aplica uma ultra baixa volume. Suspensão concentrada, ou seja, a mesma coisa que solução concentrada, só que a solução dilui. Quando a suspensão não dilui, forma aquela camada que fica em suspensão. Microencapsulada é quando vem em microcápsula. O que é microcápsula? Aquele de liberação lenta, né? Hoje está se usando muito aí adubo de liberação lenta. O que é? Ele vem dentro de uma cápsula e essa cápsula entra em contato com a água, ela começa a se dissolver. E ela se dissolvendo, ela vai liberando aquele produto no solo, no ponto de ação. Tipo, professor, o adubo, né, eu uso um adubo na estufa lá, chama osmocote. É esse aí que o professor falou aí. Ele liberação lenta. Ele é para, se não falha a memória, 3 meses. Então, ele vai liberando durante 3 meses. Então, é isso que é osmocote. Professor, posso fazer... Pode falar, Antônio. Ele tem uma película em volta dele, né, professor? Aí, o contato com a água vai liberando lentamente. É a ideia dele. E daí, quando libera lentamente, o que várias coisas te ajudam, né? Primeiro, não volatiliza, não perde o ar, não lixivia, não perde com a água. E com isso, você não precisa fazer uma outra aplicação dali 1, 2 ou 3 meses. Por quê? Porque aí está liberando gradativamente. Então, ele vem dentro de uma cápsula, de um gel, que em contato com a água, ele vai se dissolvendo. E como aquela questão da física, né, que tudo se equilibra, como no solo tem pouco nutriente, dentro da cápsula tem muito, então o nutriente sai da cápsula e vai para o solo, né? Aquela coisa que tem de tudo é o equilíbrio, né? Então aqui tem muito, aqui no solo tem pouco, então ele sai daqui e vai para o solo. Essa aqui é a função, tá? E isca, o que é isca? Quando fala isca, que é algo defensivo que contém
algum ingrediente, algum material atrativo, né? Isca de cupim tem sabor que eu nunca comi, não é sabor. Ela tem um atrativo que é cítrus, né? Que atrai. Tem uns que tem atrativo de abacaxi, que atrai certos insetos. Então, quando fala isca, é isca de formiga, eu não sei qual que é o atrativo de formiga, mas alguma coisa doce lá, por exemplo. Então, isca é isso. Quando a gente vai pescar, a gente não usa isca para chamar o peixe. Então, os defensivos com formulação do tipo isca é porque tem algum atrativo, tá? Outra classificação dos defensivos é quanto ao registro, defensivos agrícolas e defensivos não agrícolas. Defensivos agrícolas são aqueles autorizados pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento para se aplicar às lavouras, pastagens e florestas plantadas. Os não agrícolas são registrados pelos Ministérios do Meio Ambiente, que são para uso exclusivo em florestas nativas, em reservas legais, em ambientes aquáticos, tá? Por exemplo, você tem lá na sua represa e dá uma infestação lá daquelas taboas, né? Aquelas plantas que dá na água. E aí você não pode aplicar um produto agrícola na água, né? Tem produtos não agrícolas específicos para aplicar em ambientes aquáticos, tá? Lá no meio de uma reserva legal, você está tendo algum problema muito sério com alguma infestação, você tem produtos não agrícolas para serem aplicados, tá? Então, tem registro de produto agrícola, que é com o Ministério da Agricultura, e registro de produto não agrícola, que é com o Ministério do Meio Ambiente, tá? E aí tem as classes, né? Os organos clorados e organos fosforados foram proibidos, né? Por quê? Porque o cloro orgânico, ele não se dissolve na natureza, o fósforo orgânico não se dissolve na natureza. Então, você vê, como nós temos controle, sim, né? Não vou estender de novo aquele assunto, mas a Anvisa toma muito bem conta disso. O Ministério do Meio Ambiente toma muito bem conta disso e tira produto do mercado. Pode ser quem for, pode ser a maior multinacional do mundo. Se não atender a legislação, aqui no Brasil não entra ou é retirado do mercado, tá? E é assim que funciona, ainda bem, e tem muito controle no Brasil contra isso, tá? Então, tem diversos aí grupos químicos, aqui tá, acho que nem 10% de produto químico que existe, né? Os piretróides, os carbamatos, as glicinas, os cloros, de maneira geral. Então, veja aí que cada inseticida, fungicida e herbicida tem os seus grupos químicos que fazem a ação. E quais são essas ações? Aqui tem ação tanto para insetos, inseticidas, como para herbicidas. Ingestão, inseto ou praga via oral, ação de contato, quando é absorvido pela pele, ação em profundidade, quando é absorvido pela folha ou pelo fruto, né? Aquele de ação em profundidade, que ele não fica na epiderme, ele penetra pela planta. Ação fumigante são os gases que nós vimos na aula passada. E ação sistêmica são aqueles que são absorvidos pelas folhas e translocam e se movimentam pelo sistema vascular das plantas, né? Xilema, floema, ele se movimenta ali o produto, fazendo a ação esperada do produto, tá? Herbicidas, vamos lá. A gente tem que entender, conhecer, saber o que é isso aqui. Para herbicida, nós temos herbicidas pré-emergentes e herbicidas pós-emergentes. Veja aqui um detalhe que muita gente confunde, hein? Pré-emergente é aplicado antes da emergência de quem? Da planta daninha, não é da lavoura. Pós-emergente é aquele aplicado após a emergência da planta daninha, não da lavoura, tá? Eu posso ter lavoura crescida e aplicar um pré-emergente, porque é pré-emergente do mato, não é da lavoura. Ô, professor, para ser mais exato, mais simples, vamos dizer assim. Então, o pré-emergente é para não nascer o mato, pós-emergência é para matar o mato. Seria assim?
Exatamente. Ah, beleza. É que gera a dúvida que muita gente pediu, mas é pré-emergente antes da lavoura. Não, pré-emergente. Calma aí que eu vou anotar aqui no caderno aqui, senão eu acabo esquecendo. Pré-emergente é antes do mato, antes da planta daninha aparecer, tá? Não é antes da lavoura. Pós-emergente é após a emergência da planta daninha. Sempre isso, é pré-emergente e pós-emergente, mas não da lavoura, é da planta daninha, tá? Os pré-emergentes, então, vai puxando a setinha aí, põe aí, pré-emergente. Então, nós temos pré-emergente incorporado e pré-emergente sem incorporação. Pré-plantio Professor, incorporado. calma aí, só um minutinho. Deixa eu anotar aqui primeiro. Não me perco aqui. Mas não, mas Ó, pode falar. o pré, Volta o slide aí para mim, professor. Pode falar, professor. o pré-incorporado são os chamados PPIs, então, eles são pré-emergentes e esses devem ser incorporados. Veja aqui, por exemplo, essa grade está fazendo a incorporação. Veja que aqui atrás do trator ó, tem um tanque aqui, um reservatório, então aqui na frente está jogando, aplicando o produto e a grade está incorporando. Isso aqui, por exemplo, uma trifluralina, se aplica porque ela controla sementes e ela controla sementes, ela tem amplo espectro, que fala, controla diversos tipos de sementes, tá? E veja aqui, ó, e um pré-emergente sem incorporação. E, por exemplo, nessa foto aqui, ó, veja, por que é pré-emergente? Ó, não tem mato aqui, não tem mato. E ele não está incorporando, por quê? Porque a lavoura já cresceu. Então, é óbvio que, com a lavoura crescida, eu não vou aplicar um pré-emergente incorporável. Por quê? Eu não vou incorporar se a lavoura cresceu, porque eu incorporo com uma grade. Eu vou passar grade se a lavoura cresceu? Não. Então, os herbicidas pré-emergentes incorporados, eu aplico antes do plantio. Então, muitas vezes, por isso que gera dúvida. Então, por quê? Porque ele é incorporado. Mas agora, eu tenho pré-emergente, que é aplicado já com a lavoura grande, mas não há necessidade de incorporar, porque essa foto que está mostrando, não tem mato, tem lavoura, mas ele está aplicando herbicida. Por quê? Esse herbicida ele vai fazer uma camada na superfície, tanto é que depois da aplicação desse herbicida, não pode entrar mais na área, porque ele forma uma película, uma camada no solo, aonde se alguma semente, a hora que ela estiver germinando, ela encosta nessa camada, a folha, né, a semente germina, encosta nessa camada do herbicida, ela morre, ela não atravessa essa camada de herbicida. Até em áreas infestadas, às vezes a gente vê até a pegada da pessoa, depois que aplica um pré-emergente sem incorporação, e uma pessoa entra na área pisando, você vê que quando a pessoa pisou, sai certinho o mato. Fica pegada do cara saindo o mato. Por quê? Porque ele quebrou aquela película, tá? Então, agora, me fala uma coisa, não tem, a gente sabe que tem herbicidas específicos para cada tipo de mato. Mas e aí, se o mato não nasceu, como é que ele faz? Ele não sabe, como é que ele sabe que mato vai vir? Como que é a pergunta, professor? Se é pré-emergente do mato, a gente sabe que tem herbicidas, né, o que controla a tiririca, não controla a grama, não mata a braquiária, e vice-versa, e de folha larga é um, de folha estreita é outro, mas aqui ele não está vendo nada. Como é que ele sabe? O que ele vai aplicar se ele não está vendo o mato aqui? Professor, eu não sei certinho exatamente, mas existe um produto chamado Allium. Ele é herbicida. Ele cria uma camada protetora por cima da lavoura, da onde você for. Ele não deixa a planta da daninha, vamos dizer assim, ultrapassar. Ele é um pré-emergente. Ele cria uma película e não deixa. É isso aí que eu falei agora, que forma essa película. Mas a gente sabe que nem todos são controlados, né? De vez em quando a gente tem que fazer o uso de algum herbicida exclusivo. Então, a resposta para a minha pergunta, né? Você tem que saber o histórico da área. Se
tem que conhecer o histórico da área. Acho que é baseado na cultura, né, professor? Seria? Como é que saber? Como é que é? Seria baseado na cultura, queria saber. Não sei, né? Na cultura, não. No mato que tem lá de histórico, né? Se você sabe que aquela área é problemática em mamona, você já tem que trabalhar com um pré-emergente específico. Você sabe que o problema daquela área é tiririca, você tem que trabalhar com um específico. Você sabe que o problema daquela área é braquiária, porque você está fazendo um plantio em cima de uma pastagem, você sabe que a braquiária vem, então você utiliza um específico. Então, quem vai saber isso? É o cara que está lá na empresa há mais tempo, é você visitando a área antes da colheita, indo lá ver quais são as espécies de plantas daninhas que tem naquela área para você fazer o uso de um pré-emergente adequado. Tá? Vai ter o conhecimento, né? Conhecimento na área. Perguntar para o cara mais antigo, ele sempre sabe, ele fala assim, essa área aqui é um problema mamona. Você já sabe, fala, poxa, eu tenho que utilizar um produto que funciona para mamona, porque o cara que trabalha aqui já conhece, já sabe que é esse o problema. É uma informação, você tem informação. E nem sempre isso está registrado nos arquivos da empresa, né? Isso aí muitas vezes está registrado na cabeça do cara que trabalha com isso, que trabalhava com isso. Ou se não, você tem que usar um e falar assim, mas não tem ninguém, é uma área nova, não tem para quem perguntar. Você tem que utilizar aqueles mais tradicionais que são de amplos espectros, né? O Victor falou tem lá trifluralina, então tem aqueles pré-emergentes que são de amplo espectro, que seguram na grande maioria. Então, vamos situar o herbicida, pré-emergente, pós-emergente. O pré-emergente tem o incorporado e o não incorporado. O pós-emergente tem pós-emergente precoce, pós-emergente normal e pós-emergente tardio. O que quer dizer? Bom, pós-emergente é do mato, independe do tamanho da lavoura, tá? O que é o pós-emergente precoce? É aquele que é aplicado quando o mato, a planta daninha, está nas fases iniciais de desenvolvimento. E o que seria a fase inicial tem que ter um parâmetro, né? Não pode ser subjetivo. A fase inicial para monocotiledôneo, para folha estreita, é quando ele ainda não perfilhou. Olha lá, ainda não perfilhou, está só no perfil, na haste primária aqui. Para as dicotiledôneas, as folhas largas, quando elas tiverem no máximo com 2 folhas. Então, aqui você usa um pós-emergente precoce, quando o mato está nas fases iniciais de desenvolvimento. For folha estreita, ainda não perfilhou. Se for folha larga, no máximo com 2 folhas. Tá? Aqui é o melhor momento de você controlar o mato. Aqui é a melhor hora, a maior eficiência, é o melhor resultado, não há perda nenhuma para a lavoura. Aqui é o momento de pegar. A gente sabe que nem sempre é possível pegar nesse momento. Tá? Aí tem os outros pós-emergentes, normal. Quando nós falamos do precoce, pós-emergente normal, é quando a folha estreita, monocotiledôneo, tem até 3 perfis, veja que aqui já tem um perfil, já está nascendo outro perfil e outro perfil aqui. Então, aqui você usa um pós-emergente normal. E se for folha larga, de cotiledôneo, no máximo 6 folhas. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o pós-emergente normal é quando 3 perfis ou 6 folhas. E o pós-emergente tardio, quando a gramínea já está com mais de 3 perfis e quando as dicotiledôneas já estão com mais de 6 folhas. Então, você usa um pós-emergente tardio. Então, veja, né, recapitulando, pré-emergente, incorporado e sem incorporação. Pós-emergente, precoce, normal e tardio. Qual que é o melhor? Precoce, o que mais mata, mas a gente sabe que muitas vezes escapa, não dá tempo, você usa o normal. Muitas vezes não dá tempo, você usa o tardio. O pós-emergente tardio é o mais difícil de controlar, mas não porque o pós-emergente é ruim, o herbicida é ruim, porque a planta já está resistente. Uma planta com 3 perfis, se for uma gramínea, já está difícil de controlar, porque ela já está enraizada, né? Aqueles perfis já tem outra raiz, aqui já tem outra raiz. Então, já está mais difícil. Uma monocotiledônea, uma dicotiledônea, folha larga,
mais de 6 folhas, ela já está com a raiz profunda, ela já cresceu para baixo, porque ela cresceu para cima. Quando é folha larga, é nessa proporção. Cresce para baixo e cresce para cima. No caso da monocotiledônia, não, a raiz é superficial. Então, aqui, você também tem um difícil controle, tá? Então, só quando não consegue mesmo controlar antes, você vai controlar quando o mato já está tardio. Imprescindivelmente, olha que palavra chique, né? Mas vamos falar assim, obrigatoriamente, para você usar um pós-emergente tardio, você tem que utilizar um adjuvante. O que é o adjuvante? É um produto que mistura com água, tá? Você mistura herbicida com a água, né? Nós fizemos todas essas continhas lá na disciplina de máquinas e mecanização, e você mistura com a água. Agora, para aplicar um tardio, você usa adjuvante. O que é o adjuvante? Né? Então, é uma substância que você adiciona junto à cauda para melhorar a eficiência do produto, tá? Facilitando a aplicação. O adjuvante ele pode ser modificador da superfície, que são os surfactantes, os espalhantes. O que é a superfície da gota? Vamos ver. Então, um adjuvante espalhante, ele aumenta o tamanho da gota do produto. O tamanho da gota não, desculpa. Ele aumenta a superfície de contato. Nós vamos ver. E tem os adjuvantes à base de óleo vegetal, óleo mineral, sulfato de amônia e ureia. Então, qual que eu tenho que usar? Você tem que ver qual adjuvante é recomendado para o herbicida que você está trabalhando. Tá? Tem herbicida que você tem que usar os tipos surfactantes. Tem herbicidas que você tem que usar os aditivos à base de óleo. Tá? Então, como eu sei isso, você tem que saber o produto está lá, a recomendação. Utilizar adjuvantes surfactantes, utilizar adjuvantes à base de óleo ou a base de ureia. O que o surfactante faz? Ele faz o detergente faz lá na pia nossa, na louça com a gordura. Quando, veja aqui, ó, a gota, olha a superfície, aqui é a folha, estou vendo aqui a folha. Então, veja aqui a superfície de contato da gota com a folha. Só essa pontinha aqui, ó, que é o cursor está mostrando. Quando você usa espalhante, surfactante, um adjuvante surfactante espalhante, olha o que ele faz com a gota. Ele esparrama a gota. Ele aumenta a superfície de contato. Se ele aumenta a superfície de contato, ele penetra melhor na folha, tá? Ele penetra melhor na planta. Por quê? Por causa disso que ele esparrama a gota. Ele abre, igual o desenho que está mostrando, ele abre a gota. É a mesma função, né, só de curiosidade, que eu falei do detergente na cozinha de casa, é assim. Quando você está lá com o fundo da panela com óleo, você joga água dentro, fica aquelas gotonas de água assim, né, que mistura, fica aquelas gotas grandes de água. Aí você joga um detergente, o que faz? Aquelas gotas, elas esparramam. Aí você passa a buchinha, você consegue limpar, né, porque aquela gota de água com óleo, quando você estava lá com a panela suja, ela forma uma gota. Você jogou detergente, essa gota quebra a superfície de contato, aquela tensão que fica ao redor da gota, ela quebra e se espalha. Então, um adjuvante surfactante tem essa característica de espalhar a gota para facilitar a penetração. E os adjuvantes à base de óleo, o que ele faz? Tem algumas plantas que tem aquela cutícula, parece um pelinho na folha, não tem? Que você passa assim, o dedo assim na folha, assim, ó, junta aquela bolinha de algodãozinho, assim. Aquilo lá é uma proteção da planta contra os agentes externos, né? Quando você aplica um aditivo à base de óleo, ele penetra naquela cutícula, ele atravessa aquela proteção da folha e penetra, tá? Então, aqui é uma folha, aqui é uma folha. Então, aqui, ó, tem aquela cutícula em cima. Então, quando você usa um adjuvante à base de óleo, ele atravessa essa cutícula e vai lá para o xilema e floema da folha e vai entrar na circulação da planta e vai fazer o efeito dela, tá? Então, beleza. Então, até aqui, vamos continuar falando das classificações, né? Nós classificamos os herbicidas.
Aí tem a classificação quanto à toxicologia, classificação toxicológica, e agora tem a nova classificação, que já não é tão nova, né? A partir do ano passado já está dessa maneira, que o que é? A A Anvisa não Anvisa. larga esse caramba. Rapaz, sempre eles atualizam, né? Não, essa aqui é uma que deu bastante conversa, e muita gente, que é a mesma coisa, que não entende, que dá opinião sem saber o que está falando, né? Você, agora o Brasil abriu as pernas para usar, desculpa o termo, né? Mas para usar os produtos, os venenos à vontade. Tem nada a ver, ó. Por quê? Porque qual que é a diferença? O Brasil era o único país que classificava os defensivos com relação à alergia e irritação de olho, alergia de pele, irritação de pele e irritação de olho. Independente se ele era letal ou não. O que é letal? Se mata, né? Então, por exemplo, você tinha um produto que não é letal, que você pode ingerir em grande quantidade e não te mata. Porém, ele desse irritação nos olhos ou irritação na pele, ele era muito tóxico, era classificado como muito tóxico. Então, você pega o importante, não que a irritação não seja importante, mas não mata. É melhor irritar ou matar. É bom, é melhor que irrita os olhos, irrita a pele, e você se proteja para que não irrite mais. Mas o produto, se ele não fosse letal, mas causasse irritação, ele era muito tóxico. Só que nós éramos o único país do mundo que utilizava irritação de olhos e pele para classificar produto quanto à sua toxicologia, né? Então, o que acontece? Então, um produto que no Brasil era muito tóxico, porque causava irritação somente nos olhos, mas no resto do mundo ele era pouco tóxico. Então, aí o Brasil, porque o mundo não sabia disso, que a gente classificava de forma diferente deles, então, dificultava a exportação, por exemplo, né? Países lá fora diziam assim que nós utilizamos, a maioria dos produtos que nós utilizamos na agricultura são muito tóxicos. Aí você pega o mesmo produto que eles utilizam lá, que são todas as mesmas moléculas, né, que utilizam no mundo todo, só que no Brasil era muito tóxico e o mesmo produto lá fora era pouco tóxico. Por quê? Por conta disso. Então, como é que ficou? Então, nós tinha 4 classes: extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico, pouco tóxico. Como é que ficou? O extremamente tóxico se dividiu em extremamente e altamente. O altamente passou para moderadamente, o medianamente pouco tóxico, improvável de causar dano, e o pouco tóxico é não classificado. Então, veja, ele continua com 3 classes. Mas o que quer dizer cada classe agora? O extremamente tóxico é aquele que mata, mesmo ele mata ser ingerido em contato com a pele ou inalado, em pequenas doses. Então, esse é extremamente tóxico. E pouco utilizado, que poucos produtos são, que a maioria não é aprovado. Altamente tóxico é aquele que, se ingerido em altas doses, se entrar em contato com a pele em altas doses, inalado em altas doses, ele é fatal. Então, os dois aqui são fatais, extremamente tóxico e altamente tóxico. Daqui para baixo, não mata. Um herbicida, um defensivo agrícola classe 2, moderadamente tóxico, ele não causa morte, mesmo sem ingerido, ou em contato com a pele, ou inalado. Ele não causa morte. Tá? Então, ele se torna classe 2, moderadamente tóxico. Lembrando que antes, o nosso classe 2 era altamente tóxico, mesmo não causando morte. Ele era classificado como altamente tóxico. Então, o resto do mundo via nós como nós utilizamos produtos altamente tóxicos, mas não, é que a gente considerava irritação da pele e dos olhos, tá? Então, pouco tóxico, ele é nocivo. Ele não é nem tóxico, ele é nocivo. Diferente de tóxico. Tóxico, ele não causa morte. Nocivo, ele nem tóxico é. Improvável de causar dano agudo. Pode ser perigoso se ingerido em alta quantidade. E não classificado sem risco ou sem recomendação. Então,
Então está aqui. Por que a mudança? Por causa que eu falei, porque agora nós estamos com o sistema global, mundial, de rotulagem de produtos. Tá? Então, com isso, o Brasil tem as mesmas regras hoje do que a Europa, a Ásia, Estados Unidos e outros países do exterior. Então, veja que os produtos nossos deixaram de ser tóxicos. Por exemplo, o Roundup era classe 2, altamente tóxico. Agora ele é improvável de causar dano. Tá? Improvável de causar dano. Então, veja, a gente utilizava muito Roundup, faixa vermelha no Brasil. No resto do mundo era faixa azul. Um outro produto, classe 1, extremamente tóxico. No resto do mundo, ele era pouco tóxico. Por quê? Ele não mata, ele só causa alergia, e a gente classificava como extremamente tóxico. No resto do mundo, pouco tóxico. Por quê? Porque ele não mata, mesmo que ele cause alergia. Tá? Então, isso aqui, né, em 2020 também, veio uma enxurrada de crítica, né, contra o governo, que os produtos agora deixaram, do dia para a noite, deixaram de ser tóxicos. Não. Eles sempre foram os mesmos produtos. E agora nós nos adequamos com o restante do mundo. Tá? Então, você sabe que eu fico doente da cabeça? Não só da cabeça, do corpo inteiro, vamos dizer assim. Que os defensivos, outra coisa. Tá, vamos só dos defensivos. Faz mal. Aí a pessoa vai no bar, compra 5 pacotes de cigarro, fuma, não faz mal, não mata. É isso que eu não entendo, né? Isso que a Anvisa libera. Esses dias eu estava na fila da padaria, um cara grandão na minha frente, assim, ó. Aí ele pediu 5 Marlboro Light. Ai. Quer dizer, um homem desse tamanho está pedindo Marlboro Light, 5 ainda, né? Que lógica tem, né? Você vê que é psicológico da pessoa, né? Bom, enfim. Ó, sempre lembre-se disso. O classe 1, né? Às vezes outra coisa que isso aqui sempre cai em teste, em concurso, em entrevista, talvez, em teste lá. Classe 1 é o que é mais tóxico ou o que é o menos tóxico? Sempre confundo. Então, lembra só, classe 1 sempre o mais perigoso, classe 4 é sempre o menos perigoso. Tá? Então, veja aqui, agora eu estou falando, ó, perigoso, não estou mais falando tóxico. Então, ó, classificação contra a toxicologia, classificação sobre a periculosidade. Um está falando de tóxico, outro está falando de perigo. Qual que é a diferença? Classificação contra... Tóxico é quando você inala, agora perigo é o que pode fazer mal. É isso? Não é isso. Ou perigo pode ser quando entra em combustão, tipo, vai pegar fogo? Também não. Então, desisto. Ó, então, toxicológico é para o ser humano. Perigoso é para o meio ambiente, tá? Então, periculosidade, a gente está falando com relação ao meio ambiente. Toxicológico, a gente está falando com relação ao ser humano, tá? Então, com relação ao meio ambiente, a mesma coisa. Classe 1 é o mais perigoso, classe 4 menos perigoso, igual ao toxicológico. Toxicológico, classe 1 é o mais tóxico, classe 4 é o menos tóxico ou não tóxico, tá? Então, é essa a diferença. Tóxico é para o ser humano, perigoso é para o meio ambiente, tá? Vocês lembram que eu lá na aula de agricultura de precisão, mas só lembrando, né? Então, quem já está indo mais para os finalmente aqui, não está acabando ainda não. Lembra lá que eu falei do agrofit, né? A gente... Deixa eu abrir ele aqui, enquanto é mais fácil eu abrir. Porque aí, né, a gente fala, né? Eu falei lá com vocês, a gente utiliza... falei lá, a gente tem que fazer o nível de dano, a gente tem que falar, né, lá do nível de dano, tem que saber se é hora de controlar, né? Então, eu estou falando que o defensivo químico é o que mais controla, mas aí vem aquela pergunta, mas, professor, mas como é que eu vou saber que defensivo que eu uso, né? Você está falando que tem pós-emergente, pré-emergente, está falando que tem inseticida de ação, inseticida de fumaração, mas o mais importante, você não está falando que é o produto que eu tenho que usar. Né? Aí é que está, que produto você tem que usar? Você tem que procurar quem te dá essa resposta. Né? Onde você encontra bem essa resposta, tem que procurar em lugar oficial. Você procura nos livros,
você procura aqui no Agrofit, no Google, já vai aparecer, Agrofit Ministério da Agricultura. Isso, professor, isso daí é só no site, ele não tem, tipo, um aplicativo? Não, no site. No site. Ó, bom, até que eu saiba, não tem aplicativo, não. Então, você vem aqui, ó, pragas, o que você está procurando? Inseto, doença ou planta daninha? Vamos pôr aqui planta daninha. Aí, você quer saber de que planta daninha? Vamos pôr aqui, porque às vezes, por o nome comum, vulgar, às vezes é difícil de achar, mas olha lá, achamos, ó, o que eu fiz? Eu fiz mamona. Ó, professor, estou com um problema com mamona lá, que o produto que eu uso, mamona, apareceu. O nome científico é ricino comum. Nossa, bem interessante, eu gostei disso daí. Gostei. Entra aqui, ó, ricino comum, dados gerais. Aqui os produtos que você pode usar. Então, ó, tem 6 produtos específicos para mamona. Tá? Aqui, ó, aqui tem a empresa que fabrica, a Ladama, Branana, Basta, e aqui, ó, a formulação que nós vimos, ó, WG, concentrado solúvel, tudo que nós já vimos hoje. Classe toxicológica, ó, acabamos de ver. Classe de perigo ambiental, acabamos de ver. Aí você quer saber, agora vocês sabem, vamos pegar aqui, esse da Basta aqui, ó, para controle de mamona. Então, você entra aqui, você vai ter, ó, que jeito que vem a embalagem? Vem um frasco de tantos ml. Aí, você tem que ver o ingrediente ativo dele, qual que ingrediente. Aí, você tem que ver aqui em que culturas você vai utilizar, se está registrado, né? Que nem, eu quero aplicar no abacaxi. Ó, não tem abacaxi aqui, não posso aplicar esse produto para o abacaxi. Por quê? Porque não está aqui. Né? Então, você entra aqui, ó, vou aplicar na cana. Então, quero aplicar esse produto na cana. Cadê abriu outra lista de produtos aqui. É que eu estou clicando errado. Tem que entrar aqui, ó. Você entrou aqui, está o nome dos produtos. Você pode utilizar. Aqui, ó, bacana. Está aqui o produto. Você vai achar aqui a praga que você está procurando. Abre a bula. Agora, vocês já fizeram a aula, vocês sabem como que funciona. Aqui está abrindo aqui um PDF aqui. Então, agora, você tem a bula do produto que nós colocamos lá para mamona. Lembra a bula lá do produto? Ó, tá tudo aqui, ó. A classe toxicológica, o risco ambiental, o modo de ação. Aí tá aqui, ó. Tudo daquele produto, ó, ele controla tudo isso. O caruru, picão preto, ó, fedegoso, farda de viola. Cadê, ó? Aqui, ó, tem até tiririca, tem a mamona, tá para algum lugar, lembra que nós estamos procurando em mamona, né? Então, olha aqui, ó. Por exemplo, para controlar aqui, ó, carrapicho. 30 gramas por hectare. Que hora que eu aplico? Quando está de 2 a 4 folhas. 2 a 4 folhas. O picão preto. Eu tenho que aplicar esse produto quando está de 2 a 4 folhas. Em que dosagem? 30 gramas por hectare. Nós já fizemos isso aqui. Lá, lembra? Lá na outra disciplina, que se o meu tanque faz 3 hectares, então tem que jogar 90 gramas, não é? Se o meu tanque faz 3 hectares e é 30 gramas por hectare, então tem que jogar 90 gramas. Que jeito que eu aplico? Terrestre. Calda de 100 a 400 litros, tá? Ou então de 200 a 300 litros. Aqui, hora que eu aplico, quando a planta infestante estiver no estado de crescimento recomendado. Enfim, está tudo aqui, ó. Para controle de tiririca, tá as informações específicas, modo de aplicação, pulverização em área total
com pulverizador terrestre, costal ou tratorizado. Ah, vou aplicar de avião. Não pode, você vai preso. Ah, eu vou aplicar... Bom, aqui pode, de costal e de trator. Você pode. Tá? Tá autorizado de costal e de trator. Tem uns que só tá costal, tem uns que só estão tratorizados. Início da aplicação, hora de aplicar, época de aplicação no algodão, 3 semanas após a semeadura, na cana-de-açúcar, quando a planta estiver no estágio de crescimento recomendado. Quantas vezes que aplica? Desde que nas condições adequadas, normalmente uma aplicação. Número de aplicações, uma aplicação é suficiente, está escrito na bula, tá? Então, aqui, ó, não usar óleo mineral para adjuvante. Então, ele está aqui, ó, adjuvante espalhante, acabamos de ver. Adição de espalhante na cauda do pós-emergente tardio. Lembra lá que nós falamos? Diversos espalhante adesivo, não iônico, 0,2 por volume, tá? As condições atmosféricas, como você prepara a calda, aí você abre a bula do produto, tá? Então, não tem como eu na aula, deixa eu fechar, então não tem como eu, na aula, falar de nome de produto, de marca de produto, por quê? Porque isso depende da praga, depende da sua cultura, eu não vou ficar aqui traduzindo o agrofit inteiro, né? Porque cada um você tem que saber. Então, ó, o que eu explico na aula é se a gente saber se está na hora de controlar. Isso a gente tem que saber, isso aí não está na internet. O que vai estar na internet é o nível de controle, a hora que eu tenho que controlar. Ou seja, se é uma planta por metro, mas nós vamos ver isso aqui também na aula seguinte ou na quarta. Então, se é quantos besouros por metro, que hora de controlar. Isso aí a gente ensina na aula. Como controlar? A gente ensina na aula, estamos ensinando na aula. Como fazer o levantamento de praga? A gente ensina na aula. Que produto que eu aplico? Isso aqui eu não vou ensinar na aula. Vocês viram lá, só para mamona, apareceu 6 produtos, diferentes marcas, diferentes modelos, para diferentes culturas. Então, vocês têm que procurar. Ah, e além do agrofit? Tem livro, tem manual de planta daninha. Tem que caçar. Perguntar o colega que sabe, né? Mas você tem que procurar que produto que controla aquela praga. Então, a mesma coisa, eu entrei no herbicida, usar praga, planta daninha, para praga, inseto, é a mesma coisa, para fungo, é a mesma coisa, enfim, é só você selecionar. Lá no agrofit, você vai pôr praga controlar, planta daninha ou inseto. E aí tem a tecnologia, olha a cortina que eu pus aqui, que bonita. Então, isso aqui nós falamos já um pouquinho, né, de tecnologia, de aplicação, é uma tecnologia, tem que, não é lá aplicar produto, né? Então, nós chegamos numa área, como contratado, nós temos que saber o quê? A praga que nós vamos controlar, fazer os levantamentos, tudo aquela história lá. Qual o defensivo agrícola que controla aquela praga? Eu acho no agrofit, eu acho nos livros, eu pergunto, eu chamo o cara da fábrica, eu chamo o cara que presta consultoria, falo, estou com tal praga aqui para controlar. E eu tenho que saber qual o pulverizador que eu utilizo esse defensivo e a maneira correta de utilizar. Tá? Então, o que eu tenho que saber? A praga que eu vou controlar. E o tipo de defensivo, né? Você planta que tem inseticida, herbicida, fungicida, formicida, acaricida e adonacida. É aí que eu tenho que saber o jeito que eu tenho que aplicar. Vocês viram que estava lá na bula que nós abrimos, se eu posso aplicar de trator, ou de costal ou aéreo. Vai ter produto que está lá escrito aéreo, vai ter produto que está escrito manual, vai ter produto que está escrito mecanizado. O que é um, o que é o outro? Manual é costal. Barato, pouca deriva. O que é deriva? Deriva é arrastar o vento, arrastar, levar a gota embora. Então, o costal não tem deriva, tem não, é baixa, né? Não tem problema com declividade, o cara a pé chega em qualquer lugar. Problema, a contaminação do trabalhador é alta. Baixo controle da dose, por quê? No fim da tarde, a pressão na manivela é uma, ele está cansado, anda mais devagar, então você não consegue fazer a dosagem correta numa costal. É baixa eficiência, porque 1 hectare por dia uma pessoa faz.
baixa eficiência, baixíssima, né? Então, para que é? Para pequenas áreas ou áreas onde não entra uma máquina, onde não voa avião. Então, aí tem pulverizadores de diversos tipos, né? O de pressão na mão, que já vem pressurizados, motorizados e os elétricos, tá? Cada um com sua vantagem. O bombeamento manual é mais barato. Bombeamento pressurizado dá uma dosagem muito boa, mas você tem que ter um equipamento que faz a pressurização, um caminhão, uma carreta, para pressurizar esse pulverizador postal. Motorizado é bom, não dá canseiro, mas é um motor que você leva nas costas. O motor esquenta, o motor é ruim da partida, o motor tem escapamento, o motor pega fogo, o motor cheira óleo 2 tempos, tá? É pesado, então tem suas vantagens. Você não precisa bombear, mas você leva o motor nas costas, com todas as dificuldades. Fala, Marcos. Ô, Marcos, ergueu a mão aí? Tá vendo? Ô, tô ouvindo. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Esse motorizado eles usam no quadriciclo, não é isso? Ou é nas costas mesmo? Nas costas mesmo. No quadriciclo é outro, né? Isso aqui é postal mesmo. Isso aqui é postal. Ah, é costal. Ô, Antônio, você chamou aí? Chamei, professor. Oi. Na estufa, né, usa uma dessa azul manual aí, só que é elétrica na estufa, né, usa. E é muito boa. A bateria dela dura tempo, viu, professor? Uma bateria cheia chega a durar de 3 a 4 dias. Então, essa aí, a que tá aqui, é bombeamento elétrico. E aí, é o que você falou, né? Bem elétrica. E é muito boa. Você não precisa ficar manuseando ela com o cabo, que Sim. acaba com o braço. É muito boa. Então, aí é bom o depoimento seu aí. Mas ela quebra mais fácil, né? Mais cara, quebra mais fácil, mas é boa. Mas eu não diria que dura o que uma manual vai durar, por quê? Porque a manual, a manutenção, a troca de peça é barato, fácil, né? Do que esse aqui tem uma assistência mais específica, né? Mas é bom também. Obrigado aí pelo depoimento. E Ó, essa elétrica aí, professor, ela tem se não me engano, é 5 pontos do C para a gente estar aplicando. Ponto 1, joga bem devagar. Ponto 2, aumenta um pouco o jato. O ponto máximo sai um jato super forte, é muito boa. controle da dosagem, da vazão, tudo mais, né? Legal. Então, ó, aplicação manual, aplicação mecanizada, terrestre, ou como nós vimos na bula lá, tratorizado. Vantagem, penetra ação na cultura, por quê? Porque ela sai com pressão, penetra melhor, maior cobertura da lavoura, por quê? Mesma coisa, pulverização mais forte, cobre melhor a lavoura. Controle da deriva é relativo, depende das condições ambientais, do horário de aplicação, mas dá para fazer o controle da deriva sim. Desvantagem, não anda em áreas muito declivosas. Condições de solo, se tiver muito úmido o solo, ela não vai andar, nem pode entrar com o trator na área. Precisa, como o trator anda devagar, bastante cauda, né, para o trator andar e fazer a dosagem, para ele conseguir fazer a dosagem, precisa ter bastante água na mistura. Se a planta tiver alta, ela não entra, e depende muito do operador calibrar e controlar a velocidade. Então, foco em áreas médias e grandes com maior qualidade. Então, aí tem os pulverizadores de arrasto, os montados, né, que nós vimos na aula sábado, tem os autopropelidos, e tem aqui o que o Marcos falou, dos pulverizadores acoplados, então eles têm uma bomba, o próprio motor aqui, que toca essa bomba para o quadriciclo, tá? Aqui nós temos esse outro. Aqui a gente falava que era gambiarra, né? Mas hoje não é gambiarra, não. Tem equipamento que já sai preparado para fazer. O que esses caras estão fazendo? Catação. Ao invés de aplicar com a barra na área total, ele vai catando só onde tem mato. Aqui, por exemplo, não tem mato, ele não aplica. Então, para que ele vai um pós-emergente? Então, para que ele vai com a barra aberta aplicando? Então, isso aqui hoje já tem equipamentos apropriados, tem a regra, né? Aqui o gatilho aqui tem que ter
a pistola, a lança aqui tem que ter 1 metro, a mangueira tem que ter capacidade de pressão do dobro da máxima da pressão do motor, tem que ter as escadinhas para subir aqui, tem que ter... Então, hoje já tem as adequações, né, para fazer catação tratorizada. E as aplicações aéreas, né, que é rápido, é o mais rápido de todos, obviamente, não importa a condição do solo, né, você consegue aplicar do mesmo jeito, você utiliza pouco volume de caldo, porque o avião anda rápido, você não precisa jogar muita água, a altura da cultura não influencia, claro, desvantagem, é caro comprar, caro manutenção, se tiver obstáculo, poste, fio, morro, montanha, é uma limitação. Tamanho da área não pode ser pequena, senão o avião não consegue trabalhar. Tem grande problema com deriva, qualquer ventinho já limita a utilização. É de difícil calibração. Quem ainda tentou calibrar um avião já percebeu que é muito difícil. Então, o foco do avião, grandes áreas com alto rendimento em curto espaço de tempo. Por exemplo, você tem uma fazendona de soja, está chegando a ferrugem, se você aplicar fungicida em 50 mil hectares até sábado. Avião, um atrás do outro. Não há como ser ditador. Então, tipo de aplicação, né? Avião, helicóptero, drone, um não substitui o outro, o avião é o carro-chefe, o drone está chegando, mas não, nunca vai substituir o avião. O helicóptero ganhou espaço na época, aí já perdeu de novo o avião, o custo é mais barato, o helicóptero tem a vantagem de descer em qualquer lugar, né? Tem a vantagem de chegar bem perto de montanhas, de morros, mas o avião ainda é o mais barato, mais eficiente, tá? Isso aqui, lembrando sempre que o avião tem que ter a barra de luz para saber aonde ele já aplicou, né? Antigamente alguém precisava dizer isso para ele, até tirar esse slide aí. Hoje em dia os aviões todos têm a barra de luz. Nós vimos lá na agricultura de precisão, é aquela mesma barra de luz de trator, onde diz aonde ele já passou, para não acontecer isso aqui, ó, ficar para áreas sem aplicar produto ou áreas onde aplica o produto em dobro. Então, ele tem que ter o sistema de navegação com a barra de luz, tá? Tiago, beleza, vai lá, cuidado. Com relação à altura de trabalho do avião, é relacionado com o volume de cauda, tá? Se for um volume elevado, tem que trabalhar mais baixo. Se for um volume baixo, tem que trabalhar uma altitude mais elevada. Aí eu pergunto, qual aplicação que é melhor? Terrestre, manual, aérea? Qual que é melhor? Depende da sua necessidade. Exatamente. Então, não tem melhor. Tem o que você consegue trabalhar, o que você precisa trabalhar, né? Você não vai, se você planta horticultura, você não vai usar um avião. Se você tem uma fazenda no 10 mil hectares, você não vai usar costal. Você tem uma arinha de 10 hectares, você não vai usar um avião. Então, o que depende? Depende principalmente do tamanho da área, do espaçamento, da altura da lavoura, né? Você já está com milho alto, você tem outra opção sem ser um avião. A distância, você tem lugar para abastecer, a topografia, né? Você fala, vou com um trator no morro, ele não vai andar, então tem que ser na manual, tá? Então, qual o depende do quê? Do rendimento, menor custo e com qualidade, né? Então, depende da necessidade da lavoura, exatamente, Antônio. Então, vai depender do que, da sua área, das suas condições, do que você está precisando, tá? Então, para a gente finalizando, os defensivos agrícolas em algumas culturas representam 40% do custo de produção, né? Então, lembra lá que nós falamos na aula de sábado prática, né? Verificar vazamento, mangueira rachada, vazão adequada. Por quê? Porque eu pus o dinheirinho saindo das bombas dos bicos aqui, ó. Olha, em algumas culturas representa 40% do custo do defensivo. Então, por que ele é tão usado? Né? Porque é o mais eficiente, é o que dá mais rendimento, é o que é mais rápido, é o que é mais seguro em termos de controle.
é eficiente em época de chuva ou em época de seca. Então, a relação custo-benefício, quando comparado com os outros métodos, é mais barato. E tem produto à vontade. Tá? Então, por que é mais utilizado? Porque, por causa de tudo isso aí que está escrito. Tem hora que você não consegue usar outra coisa, né? Que nem, vamos falar, chegou o percevejo verde na soja. Horas. Você não tem tempo para fazer controle biológico, você não consegue fazer controle mecânico, você não consegue fazer controle cultural, porque o percevejo chegou e a hora que ele resolve chegar, ele chega comendo tudo. O que você tem que fazer? Avião com defensivo químico. Tá? Então, ele é o rápido, ele é eficiente, é o que vai matar com certeza. Tá? Você não tem tempo de soltar, ainda mais, vamos sempre pensar assim, a cana ainda é ciclo longo. Vou pegar uma cultura anual que fica em 90 dias no campo, 100 dias no campo, uma soja precoce, fica lá 90 dias no campo. Ora, 90 dias, se você levar 10 dias para aplicar um controle biológico, é 10% dos dias da cultura. Né? É 90 dias, 9 dias, ou seja, uma semana, já é 10% da vida daquela cultura. Então, você não tem tempo de ficar 10% da vida dela com a praga lá em cima. Não, você tem que ir rápido. Então, por isso que na cana o controle biológico também se dá muito bem, porque a cana é um ano e meio, né? Aí tem as reformas, vai brotar de novo. Então, dá para fazer um controle biológico, dá para fazer outro tipo de controle. Agora, tem lavoura, soja, milho, algodão, você precisa usar um defensivo. Então, por isso que ele sendo mais caro, ele ainda é e sempre será os mais utilizados, tá? Quem mais consome defensivo no Brasil? A soja, o milho e a cana. Veja que a soja, 125 mil toneladas, é produto adoidado. Só que a soja tem 60 milhões de hectares, né? A cana usa 55 mil toneladas de defensivo, só que nós temos 10 milhões de hectares. O milho usa 65 mil toneladas, nós temos 15 milhões de hectares. Então, é lógico que, quando o mundo fala que o Brasil é um dos maiores, o segundo, só perto dos Estados Unidos, que mais utiliza defensivo agrícola, lógico, nós temos as maiores áreas de agricultura, né? Mas o que importa é isso aqui, ó. O quanto que a gente usa por área. Quilos de defensivo por área. Veja que a soja, 3,2 quilos por hectare. Usa lá 200 mil quilos de defensivo, mas por hectare é 3,2 quilos. A cana usa lá, você viu lá quanto que a cana usa? 55 mil toneladas, mas é 2 quilos por hectare. Porque produtos usam muito, tomate 52 quilos por hectare. Então, o que importa é isso aqui, não é quanto que a gente compra. Nós somos grandão, nós usamos um montão de defensivo. O Brasil é grandão, a agricultura nossa é gigantesca, nós usamos sim, o foco dessas multinacionais é o Brasil. Né? Esse aqui, que multinacional que tem no mundo que não tem no Brasil de defensivo agrícola. É aquelas que você nunca ouviu falar, que é lá da China, aqui no Brasil, é lógico, nós somos os grandões aí da agricultura, né? Então, nós compramos de monte, mas o que importa é quantos quilos por hectare, tá? Você vê que a soja por hectare é pouco. E outro, por que nós somos grandões também em utilizar? A gente tem que ver que na mesma área, muitas vezes a gente faz 4 safras no ano, né? A gente faz soja, milho, algodão e soja de novo. Né? Soja, milho, algodão e milho de novo. Então, 4 safras num ano. Então, na mesma área, você fez 4 safras. Agora que você usou muito mais defensivo. Ué, se você não produzia, você não ia usar defensivo. Então, você produz 4 vezes na mesma área, você vai usar 4 vezes o produto. Lógico, cada vez que você planta, você tem que utilizar. Então, nós usamos um montão mesmo. Herbicida é o mais utilizado. Tá? De todos os defensivos, mais se utiliza é o herbicida, o inseticida, depois o fungicida. Aí os outros e acaricida. Então, todos os defensivos, os que a gente mais utiliza, mais da metade é herbicida. Que é o nosso maior problema, tá? Aí, então, tem a tecnologia de aplicação, nós vamos falar mais disso na outra aula, que nós temos que aplicar no alvo correto, na dose correta,
e na quantidade correta. Sem contaminação de forma econômica. Tá? Então, nós temos a metodologia, é uma tecnologia, uma ciência para aplicar defensivo. Tá? Não é vai lá e, como o povo fala, eu vou lá jogar veneno. Não tem nada de ir lá jogar veneno, não. Tem que saber o alvo, se aplica, se é na folha, se é na raiz, se é no inseto, se é na hora que está em pupa, se é na hora que está no adulto, se é na hora da revoada, se é um fungo no estágio inicial da cultura ou no estágio preventivo, se é um ácaro, que hora que eu aplico, então você tem o alvo, você tem a quantidade correta para aplicar. Então, isso aqui é nós que temos que saber, tá? Isso aqui é obrigação nossa, o local e a quantidade correta, com menor custo e menor impacto ambiental. Tá? Então, esses produtos, né, às vezes levam uma fama ruim, porque tem muita gente que aplica errado, sim, causa impacto ambiental. Ora, se o seu vizinho é um apicultor, aí você vai lá, bonitão, aplicar um inseticida, tá ventando, você pega um doidão do avião aí, sai lá aplicando, e o seu vizinho, um apicultor, é lógico que você vai matar as abelhas dele. Olha, você tem dúvida disso? Você tem lá um produtor de tomate vizinho à sua fazenda, e aí você quer fazer uma reforma na cana, você quer aplicar um glifosato para matar a cana, para você fazer uma reforma, e o seu vizinho está plantando tomate. Aí o cara vai lá, aplica no vento, é lógico que vai matar o tomate do cara, é lógico que você vai precisar pagar a lavoura dele, é lógico que você vai precisar pagar a abelha do vizinho que você matou. Lógico, produção perigosa, não estou dizendo de maneira alguma que não é perigoso, por isso tem que ter a maneira certa de aplicar. Ainda bem que esse pessoal da aviação, eles estão mais rigorosos. Por exemplo, você não acha, você não encontra hoje um cara para fazer, não sei, esses fazendão de Goiás é diferente, mas manda um cara vir aqui na região nossa aplicar com avião glifosato. O cara não vem. Ele não vem. Você liga lá para fazer orçamento, você vai te perguntar o que você vai aplicar. Você vai falar, vou aplicar glifosato. Eu falo, não vou. Por quê? O glifosato vai lá para reserva, legal, vai lá para PP, vai lá para o vizinho, vai sobrar para a sua empresa e vai sobrar para o dono do avião. Ele nem vem. Então, ainda bem que a fiscalização pega em cima disso, né? O pessoal também nem sabe disso, os que questionam, porque teve época que o trem desandou. Quando caiu o custo do avião, pra você fazer ideia, eu vi aplicando regente, que é fipronil, de avião, lá em Araçatuba, no gado, para matar carrapato, aplicando no gado, voando em cima do gado, para aplicar regente. Poxa, regente, você lê lá na bula, é proibido a aplicação aérea. A bula está lá, costal outra autorizado, né? Então, tinha gente aplicando de avião. Ué, lógico que vai dar problema isso, lógico que vai dar contaminação, lógico que vai envenenar pessoas. Eu nunca disse que esses produtos não são perigosos, tá? São perigosos, sim. O que eu não sou a favor é se o cara falar que é orgânico e que não pode aplicar esse produto que é veneno. Não, aí é mentira. Mas temos que tomar cuidado, sim. Tá bom? Então, na aula que vem a gente volta. Se não tiver mais dúvidas, a gente finaliza por aqui. Agradeço a presença, a participação. Já vai liberar. Não sei se a Fabiana já vai liberar os testes, já pode liberar. Ela não vai esperar sábado, não. Ah, se ela liberar já, é bem melhor, já tá tudo fresquinho, então, na cabeça. Eu falo a verdade para você, eu esqueci de perguntar isso para ela, eu devia ter perguntado já. Mas qualquer coisinha, vocês perguntam no grupo lá, de minha parte, pode liberar, mas eu vou comentar com ela lá. Ou então eu vou sair aqui. Boa noite pra vocês aí. Falou, professor. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado. Falou, boa noite. Obrigado, Tchau, professor. pessoal. Boa noite. Segunda-feira também de novo. Beleza. Valeu, professor. Obrigado. Até segunda. Valeu. Tchau. Até mais. Até.